Capítulo 4. Foque nos seus melhores 20%. Tenho mais energia agora do que quando era mais jovem porque sei exatamente o que quero fazer. George Balanchine, lendário coreógrafo russo. Quando estava com 12 anos, Steven Spielberg decidiu que seria diretor de cinema. 5 anos depois, foi visitar os estúdios da Universal. Ele escapou da visita padrão, pois queria ver um filme de verdade sendo feito. O garoto de 17 anos agarrou-se ao diretor do departamento editorial e lhe contou sobre os filmes que iria dirigir no futuro. No dia seguinte, vestido de terno, Spielberg encheu a maleta de seu pai com 2 barras de chocolate e um sanduíche e marchou firmemente em direção dos portões do estúdio Universal. Ele se apoderou de um trailer abandonado, escrevendo na porta Steven Spielberg, diretor. E tornou-se figura carimbada na área, misturando-se a diretores, produtores, escritores, editores, absorvendo ideias e observando como os verdadeiros profissionais agiam. Aos 20 anos de idade, Spielberg mostrou à Universal um pequeno filme feito por ele e conquistou um contrato de 7 anos para dirigir uma série de televisão. Mais tarde, claro, ele realizou uma lista de sucessos, incluindo um dos maiores faturamentos do cinema de todos os tempos. Spielberg era focado. Ter foco é o segredo de todo poder, felicidade e sucesso pessoal. Foco quer dizer fazer menos, ser menos. O foco é o que mantém o menos sendo mais. Poucas pessoas têm foco, embora ter foco seja fácil. O foco expande a individualidade, a essência do ser humano. Quem é você? Quem você quer se tornar? O maior mistério da vida é o caráter e a singularidade humana. Nós lapidamos nossa individualidade. Outros animais, não. Nós compartilhamos 98% de nossos genes com os chimpanzés, e no entanto, esses 2% de variação fazem toda a diferença. Nós não somos totalmente sujeitos à nossa genética. Ao criar histórias, ideias, música, ciência e a cultura popular ou pensando e comunicando, os seres humanos são capazes de realizações que os genes não fariam. 16 Nosso destino é nos transformarmos em indivíduos, criando e realizando nosso potencial exclusivo. Cada um de nós evolui de maneira diferente e imprevisível. A individualidade implica diferenciação. E tornar-se diferente exige edição, subtração, foco. Nós nos diferenciamos quando mantemos o foco nas nossas partes distintivas e autênticas. É verdade, nós não somos uma folha em branco. Nossos genes determinam nossa aparência e têm muito a dizer em relação a muitos outros de nossos atributos. Conforme vamos crescendo, nossos pais e nossa família influenciam o modo como nos comportamos, como pensamos sobre o mundo e sobre nós mesmos. Nossos professores, amigos, líderes espirituais, chefes e mentores nos moldam. As ideias e normas da nossa sociedade e os grupos dos quais participamos nos direcionam fortemente. Mesmo assim, subtraindo todas essas influências, ainda há algo que resta, aquilo que é estranho e precioso e constitui o próprio eu, nossa autonomia e identidade exclusivas. Quaisquer que sejam as pressões e influências sobre nós, temos nossa própria personalidade. Ninguém mais no planeta é igual. Por uma grande ou pequena perspectiva, estamos destinados a influenciar o mundo, tornando-o diferente daquilo que seria sem nossa existência. Nós nos individualizamos pela subtração. Menos é mais. Temos a magnífica oportunidade de nos desapegarmos daquelas pequenas partes de nós mesmos que não são autênticas, que não são realmente nós, aquelas partes impostas pela conjuntura, pelos pais e pelo ambiente. O eu autêntico é uma pequena parte de nós, embora seja vital. Todos nós temos talentos especiais, criatividade única, o nosso toque de genialidade, a centelha da vida que é integralmente nossa. Quando mantemos o foco em nós mesmos, deixamos de fazer o que os outros fazem, de pensar o que os outros pensam. Isso é uma perda? Em quantidade, sim, mas não em qualidade. Pelo conceito de qualidade, menos é mais. Estreitando nossos interesses, somos capazes de aprofundá-los e intensificá-los.
Ao focar em nossos melhores e mais exclusivos atributos, nós nos tornamos mais singulares, mais humanos. Conseguimos manter o foco em nossa força, nossa singularidade e em nossa habilidade para desfrutar a vida de forma profunda e exclusiva. O desenvolvimento da individualidade é um processo consciente. Trata-se de decidir quem você é e quem você não é, quem você quer se tornar e quem você não quer se tornar. É com nossas decisões e ações deliberadas que nos individualizamos, lapidando e aperfeiçoando aquilo que é diferente e melhor em nós mesmos. Foco e individualidade tornam a vida mais fácil. Muita gente vaga pela vida sem muita esperança ou direcionamento. Muitas pessoas acreditam que essa é a maneira mais fácil de viver. Será? Elas estão se subestimando? Desenvolver um eu autêntico, a melhor e mais vital parte de uma pessoa, não é difícil nem artificial. Ao ser verdadeiro com você mesmo, está abrindo mão daquelas partes que não são genuínas ou espontâneas. Você para de atuar. Para de fingir que tem interesse ou que está motivado por aquilo que, na realidade, te aborrece. Você deixa de se preocupar com o que os outros vão pensar. O que poderia ser mais fácil do que isso? Mais recompensador? O que poderia tornar a sua vida ainda mais eletrizante? O mundo moderno nos sobrecarrega. Tentamos conduzir tudo ao mesmo tempo. Tomamos zilhões de pequenas decisões. Esse é o jeito excessivo de viver. É muito mais simples tomar apenas algumas poucas grandes decisões. Como observou sarcasticamente M. Harris 17, freiras não precisam estar antenadas nas tendências da Vogue. Honestamente, não conseguimos dar atenção a muita gente ou a muitos assuntos. Não é possível ser dedicado a muitas pessoas ou a muitas causas simultaneamente. A vida fica mais fácil depois de tomarmos algumas poucas e grandes decisões. Para quem e para que você mais se dedica? Que tipo de pessoa você é e quem gostaria de se tornar? Quais são suas qualidades, emoções e habilidades mais fortes? Gostaria de se comprometer com um parceiro de vida? Quem? Você quer criar crianças? Você gostaria de ter renome e reconhecimento? Para quê? Você quer trabalhar por conta própria ou nos seus próprios termos? Em qual área? Você gostaria de criar algo que os outros notassem e aproveitassem? Você gostaria de ter um lugar para plantar meus amigos, meus discos e livros? 18. Você anda investindo muita energia naquilo que não é essencial para sua felicidade? Todas essas decisões subtraem. Elas simplificam a vida, encerram opções, eliminam o excesso de escolhas. Por isso, concentram energia. No que você anda investindo a sua energia? A sua força pessoal está bem focada? Quando estiver tentando responder perguntas desse tipo, não tenha receio de pedir ajuda aos amigos ou ao seu mentor. Use esses indivíduos como uma caixa de ressonância. A maioria das pessoas precisa de apoio dos outros para conseguir descobrir o que é melhor para si mesmas. O foco diminui a dúvida e alavanca a confiança e a força. Como Shakespeare escreveu em Medida por Medida, não passam de traidoras nossas dúvidas, que nos privam, por vezes, do que fora nosso, se não tivéssemos receio de tentá-lo. 19. Todos nós temos um ativo tremendo e subutilizado, nossas emoções e nossa mente subconsciente. Na verdade, o subconsciente é um computador pessoal bastante amigável, está sempre ligado e em sintonia. O subconsciente pode resolver dilemas, semear ideias brilhantes e nos trazer paz e alegria. Exatamente como um computador pessoal, ele entrega muito mais com muito menos consumo de energia e dinheiro. Quantas vezes você está levando o cachorro para passear, escovando os dentes, meditando ou sentado numa cadeira na varanda e, de repente, uau! Eureka! A mente consciente não estava trabalhando naquele assunto, mas a subconsciente estava e ofereceu a resposta de que você precisava. O subconsciente é seletivo. Quando você fica profundamente atento a uma questão, ele anota. Nunca processa mensagens fracas ou confusas. O subconsciente trabalha melhor quando você está focado em um assunto. Menos é mais.
Foco e individualidade nos fazem felizes. A felicidade não está fora de nós, está dentro. Nossa mente e nossas emoções, e além disso, o que pensamos sobre nós mesmos são o que nos faz felizes ou infelizes. Somos felizes quando temos respeito por nós mesmos e alta autoestima. A autoestima pode ser temporariamente estimulada pelas drogas ou pelas bebidas, por elogios, poder, dinheiro ou pela autoilusão. No entanto, a maneira mais confiável de manter a autoestima elevada e duradoura é cultivar o melhor de nós mesmos. Uma autoimagem precisa e positiva é baseada em nossa individualidade, uma percepção autêntica sobre quem somos e por que levamos a vida daquela maneira. A felicidade duradoura não é obtida pelo consumo. A felicidade exige a participação ativa naquilo que valorizamos. Para realizar tudo com excelência, goste do que faz e tenha orgulho do que já fez, é isso que fertiliza a felicidade, mas demanda desenvolvimento e individualidade. Chegar ao melhor somente com aquilo que mais combina com você é mais divertido do que aborrecido. Assim, obter o melhor se torna relativamente mais fácil. 20. As emoções criativas nos possuem e nos deliciam. Elas surgem do carinho, da atenção, do foco, de sonhos realizáveis e do desejo apaixonado de criar. Dançar bem, amar bem, criar crianças bem, jogar golfe bem, cozinhar bem, fazer boas perguntas, dirigir um bom filme, são ações movidas pela inspiração e que nos tornam mais felizes. Aplicando o princípio 80-20 para ter foco e se aprimorar. O processo a seguir apresenta 3 passos para realizar melhorias dramáticas em qualquer área da sua vida. Passo 1. Foco no seu destino 80-20, aonde você quer chegar. Passo 2. Encontre o caminho 80-20, a rota mais fácil de chegar ao seu destino. Passo 3. Entre em ação 80-20, as primeiras ações-chave. Passo 1. Foco no seu destino 80-20. Seu destino é onde você quer chegar e onde você quer estar. Isso significa o seguinte: suas metas, sonhos e objetivos ao longo da vida, o que você quer conquistar. O tipo de lugar onde quer estar, as pessoas com quem quer conviver, o tipo de indivíduo que quer se tornar, as experiências que pretende ter, a qualidade da sua vida. Sua meta mais importante, a vida que mais combina e que expressa o seu jeito de ser. Usando a lei do foco, segundo a qual menos é mais, você deve refletir cuidadosamente sobre seu destino pessoal e particular, aquele que é melhor para você. Para ser feliz, cada um de nós precisa de um único destino 80-20, aquele que elimina a vasta maioria dos objetivos triviais e define nosso extremamente relevante subconjunto de objetivos vitais. Com foco em seu destino 80-20, cada pessoa resolve o enigma do mais com menos. Quais são aquelas poucas características ou resultados que nos fazem mais felizes? Quais são aquelas poucas qualidades nas quais devemos nos focar, sem nos preocuparmos com as demais? O destino 80-20 é somente uma pequena parte de tudo aquilo que está disponível, mas é aquele que é central para nossa personalidade e nossos desejos mais profundos. O que realmente acontece a partir do momento em que focamos em nosso destino 80-20 é que passamos imediatamente a vivenciá-lo. Quando você é excepcionalmente seletivo e foca apenas naqueles poucos pontos que realmente importam, a vida vai lhe exigir uma postura com mais propósito e significado, muito além do que você tinha previamente, quando ainda se preocupava com um grande número de questões. Portanto, em quem e no que você gostaria de se transformar? Deixando de lado toda a encenação e as armadilhas relacionadas aos papéis que assumimos, quem é você autenticamente? Quais são os seus melhores 20%? Uma boa maneira de responder a essa questão é identificar os 20% dos seus picos. Vamos ver o exemplo do meu amigo Steve, que administra um restaurante em Cape Town. Entre os 20% de picos de habilidades e interesses de Steve, estão, como apresenta a figura 5, na página 60 entretenimento, hospitalidade, rock, iniciar novos negócios, ensinar, compreender as pessoas e comunicação verbal. Ele tem as qualidades ideais para criar e administrar um restaurante descolado. Já a figura 6, na página 61, mostra os 20% de picos emocionais e pessoais do Steve, que são liderança inspiradora,
trabalho em equipe, ser confiável e entusiasmo pela vida. Utilize as figuras 7 e 8, nas páginas 62 e 63, para registrar no gráfico os seus próprios melhores 20%, marque pontos dando notas a cada atributo e depois junte as linhas para identificar os picos. Quero construir meu nome no ramo de restaurantes, disse Steve, não apenas aqui em Cape Town, na África do Sul, mas também internacionalmente. Meu compromisso com a Tracy é para a vida toda e também com nossos filhos. Quero que eles cresçam sabendo que são amados para que tenham uma vida feliz. Além de criar e administrar novos restaurantes, gosto de liderar e treinar as pessoas para que sejam capazes de dar o melhor no trabalho. Ainda estou aprendendo o que faz de um restaurante excelente e vou continuar a aprender para sempre. Há algo mais? Eu perguntei, de que você realmente goste e queira. Não, ele respondeu. Portanto, Steve conhece seu destino 80-20. E você? Consegue delimitar o que está tentando ser e alcançar lá no fundo das questões essenciais que realmente importam? Em caso positivo, você está pronto para fazer mais com menos. Tente preencher abaixo o seu destino 80-20. Meu destino 80-20 é: analise. Esse destino 80-20 realmente reflete tudo aquilo que você mais quer e mais gosta? Ele reflete a sua identidade? É singular como você? Esse destino dá sustentabilidade a seus melhores talentos e emoções? Esse destino lhe dá foco? Vai evitar esbanjamento de energia em muitas outras atividades? Vai eliminar uma porção de objetivos que atualmente sugam grande parte de sua energia? É sintético a ponto de você conseguir se lembrar sempre dele? Deixa você motivado? É um sonho de vida? E o mais importante, ir em busca desse destino vai provar a você que menos é mais? Passo 2. Encontre o caminho 80-20. Qual é a rota melhor e mais fácil para chegar ao seu destino 80-20? Sabendo o que quer, como você pode obter grandes melhorias em sua vida, enquanto faz menos em todas as dimensões? Existem sempre muitas possibilidades de rota para se chegar a um destino. A maior parte das rotas será pior do que apenas algumas poucas delas. As rotas 80-20 que selecionamos são muito mais fáceis e mais produtivas do que as outras. Existe sempre uma rota que oferece uma solução elegante e relativamente mais fácil, uma maneira de obter muito mais do que queremos com um gasto muito menor de energia, tempo, dinheiro e aborrecimento. Tudo o que temos que fazer é encontrá-la. Provavelmente, alguém já encontrou a rota 80-20 ou alguma semelhante. Quem já foi espetacularmente bem-sucedido para alcançar um objetivo semelhante ao seu destino 80-20? Como essa pessoa conseguiu fazer isso? As rotas também são uma questão pessoal. Encontre uma que combine muito bem com você. As rotas ficam mais fáceis com a ajuda dos aliados. Pense nisso, quem poderia lhe dar uma carona? Mas o teste mais rigoroso para saber se você encontrou, ou não, a sua rota 80-20 é se fazer a seguinte pergunta: sua rota oferece mais por menos? Ela vai lhe dar não apenas uma solução melhor, mas também mais fácil? A menos que seja simultaneamente melhor e mais fácil, essa rota não vai levar você a um grande aprimoramento da sua vida. Como uma ilustração simples e literal de rota, vamos supor que seu destino seja a estação de Paddington, em Londres. Você mora na zona leste da cidade, perto de uma estação de metrô. Você gosta de caminhar, mas isso não é prático. São quase 10 quilômetros e você precisa chegar rapidamente à estação de Paddington. Olhando o mapa do metrô, você planeja ir da sua estação local pela linha central até Notting Hill e, então, trocar para a linha circular até Paddington. Solução boa e elegante. Mas, e se você quiser uma rota 80-20, que é mais rápida e ainda melhor? Tente o seguinte. Saia do metrô na estação Lancaster, 2 paradas antes de Notting Hill, e dê uma caminhada tranquila até Paddington, sem gastar mais do que 5 minutos. Feitas as contas, você deixa de andar 4 estações no metrô e, além disso, evita o incômodo de trocar de linha e ter que esperar por outro trem. A rota 80-20 é mais fácil,
mais agradável e ainda mais rápida. Mais com menos. Ou imagine que está no sul da Espanha com pressa para ir de São Pedro para a costa de Sevilha, são 3 horas de carro. Você é um motorista ansioso e costuma se perder. A estrada para Sevilha começa com quase 50 quilômetros de curvas bem fechadas, passando por uma serra até Ronda e, então, são necessárias várias trocas de direção e é difícil manter a rota certa. Não existe nenhum outro caminho para Sevilha que seja mais curto ou mais direto. Sendo assim, você parte se lamentando. Mas, e se você seguir o princípio 80-20? Você quer mais com menos, uma solução que seja mais fácil para você e que ainda exija menos tempo de viagem. Embora isso possa lhe custar alguns minutos preciosos de reflexão prévia, você estuda o mapa cuidadosamente e pede ajuda à gerente do posto de gasolina. Ela lhe informa que, por uma pequena tarifa, você pode pegar a autoestrada para Málaga e depois seguir por outra autoestrada até Sevilha. Quanto tempo isso leva? 2 horas, ela responde, se você dirigir rapidamente. É bem sinalizada? Até mesmo a sua voz seria incapaz de se perder, ela fala e dá risada. Você concorda com ela, a autoestrada é bem sinalizada e está praticamente vazia, porque os espanhóis odeiam pagar pedágio. Reservando um pouco mais de tempo para pensar antes, você encontrou uma rota muito mais fácil e também mais rápida. Mais com menos. Seja claro, porém, em relação aos seus objetivos antes de decidir por uma rota. No exemplo de Sevilha, a melhor rota poderia ser diferente se você tivesse muito tempo, gostasse de dirigir em estradas difíceis e considerasse um privilégio viajar por belas paisagens. Nesse caso, você escolheria a rota montanhosa, que passa por Ronda. Essa estrada lhe ofereceria mais por menos, mais paisagens belas e interessantes com distância menor e sem o custo do pedágio. O destino não é somente chegar a Sevilha, mas também a diversão durante o percurso. Isso é típico de uma vida plena. É importante saber o que você quer conquistar e o que não quer, e igualmente ou até mais importante é entender como você quer viver e como não quer viver e que tipo de pessoa quer ser e qual não quer ser. Com certeza, meus exemplos sobre viagem são triviais. Foram pensados somente para ilustrar o conceito de Rota 80-20 de modo simples e fácil de lembrar, o que não significa que haja sempre um plano de viagem melhor ou que as rotas turísticas sejam realmente algo importante a ponto de nos preocuparmos com elas. Contudo, para identificar sua Rota 80-20, vale a pena dedicar bastante reflexão prévia para encontrar o caminho melhor e mais fácil, e, então, obter mais com menos. E certamente esse é o caso para procurar a rota até os seus melhores 20%. Como fazer isso? De volta a Steve. Ele descobriu sua rota 80-20? Ele me contou o seguinte, eu dei a largada. Consegui um investidor estrangeiro e abri esse restaurante há 2 anos. Venci o melhor concurso de restaurantes de Cape Town no ano passado e todo mundo concorda que tem um lugar legal. Mas quero ter uma rede desses restaurantes na África do Sul e depois torná-la internacional. O próximo passo é abrir uma filial em Joanesburgo. Para fazer isso, tenho que encontrar um novo investidor e estou perto de conseguir. Então, vou ter que provar que minha ideia também funcionará na cidade. Não há nada mais importante na sua rota? Perguntei. Há um ponto, sim, respondeu Steve. Preciso encontrar um mentor dos Estados Unidos, da Europa ou da Austrália. Para atingir meu objetivo com mais qualidade, tenho que contar com alguém melhor do que eu para me desafiar e motivar. Ainda não encontrei esse mentor, mas é uma meta-chave para esse ano. Existem sempre muitas rotas possíveis. A Rota 80-20 é a maneira melhor, mais rápida, mais divertida, menos preocupante e menos exigente de energia para você chegar lá. E, além disso, e aqui está um ponto-chave, é o caminho menos provável de você já estar seguindo neste momento ou sequer estar divisando no horizonte. Por quê? Porque viver o princípio 80-20, assim como o próprio princípio 80-20, é contraintuitivo. Ele oferece uma resposta muito melhor simplesmente porque a melhor solução não é imediatamente visível por nós,
já que estamos condicionados a considerar o quadro geral, isto é, aqueles 100% da nossa experiência. Se formos deixados por conta própria, vamos direto para a rota que oferece mais por mais. O desafio é construir uma rota que ofereça mais por menos. Sendo assim, para tentar identificar a rota 80-20 até os seus melhores 20%, tente responder a estas perguntas excêntricas. Qual é a rota para seu destino 80-20 que você normalmente seguiria? Essa não é a sua resposta, ao contrário, esse é o padrão que impede você de encontrar sua possível rota 80-20. Só quando você conseguir uma abordagem extremamente melhor do que a sua resposta habitual é que terá encontrado sua rota 80-20. Agora se pergunte, como você poderia melhorar significativamente a sua resposta habitual, querendo de modo irracional obter mais com menos? Divida a melhoria em duas partes. Primeiro, como você poderia obter mais? Qual poderia ser uma rota muito melhor para você? Como você se divertiria mais e o que o faria chegar mais depressa ao seu destino 80-20? Reflita sobre todas as rotas possíveis. Se tiver poucas ideias, peça para um amigo, ou 3, dar uma ajuda. É sempre mais fácil resolver o quebra-cabeça dos outros. Segundo, pergunte como a rota poderia se tornar mais fácil para você. Imagine o máximo de ideias. Então, junte todas as respostas até que tenha uma maneira exequível e que, definitivamente, lhe ofereça mais com menos. Mesmo que não tenha certeza de que dará certo, experimente. Se falhar, siga em frente para a sua segunda melhor rota, mas somente se ela também lhe oferecer mais com menos. Caso você fique perplexo com alguma das suas respostas, volte aos seus picos dos melhores 20%. Aqueles seus melhores atributos, o que você realiza naturalmente, vão lhe dar as pistas de como fazer para conseguir mais com menos. Por exemplo, quando mais jovem, meu destino 80-20 era me tornar um bem-sucedido e bem remunerado consultor de gestão. A primeira rota que tomei parecia bastante promissora. Consegui um emprego na melhor companhia do setor e a que crescia mais depressa nos Estados Unidos, a Boston Consulting Group, BCG. Infelizmente, que mais tarde se revelou felizmente, embora meus clientes parecessem gostar de mim, meus chefes não gostavam. Eu consegui pedir demissão antes que me mandassem embora. A segunda rota que encontrei foi a Bain & Company, uma empresa criada por consultores que saíram da BCG. Tendo fracassado da primeira vez, com um buraco enorme no ego, eu estava determinado a corrigir o que der errado antes, meu jeito preguiçoso, meu espírito independente, a irreverência e a reputação de ter uma tendência à frivolidade. Decidi fazer um grande esforço e trabalhar duro, bajulando meus chefes e lhes apresentando o lado sério e responsável da minha natureza. Eu não falharia novamente e ainda provaria ao pessoal das BCG que eles haviam me avaliado erroneamente. Era o certo a fazer? Sim e não. Bain foi uma ótima escolha. Tinha uma excelente fórmula de negócios, focada exclusivamente em atender o principal líder das empresas clientes, e lá eu cresci ainda mais depressa do que na BCG. O talento era tão escasso na Bain que eu rapidamente fui promovido a sócio júnior. Dominei meus instintos rebeldes e projetei uma imagem convincente de líder de equipe e de lealdade à empresa. Eu estava seguindo agradavelmente rumo ao meu destino 80-20, mas um dia comecei a me perguntar o que estava fazendo. Será que eu estava realmente seguindo minha rota 80-20? Ficou claro que não. Estava vestindo minha máscara para Bain, buscando conseguir mais com mais. Mais sucesso, mais trabalho interessante, mais responsabilidades e mais dinheiro. Ótimo! Mas a barganha que eu fizera também me levou a muito mais intensidade no trabalho, mais horas, mais devoção obsessiva ao trabalho e à empresa, mais politicagem, mais preocupações, mais conformidade às predileções dos chefes e mais viagens internacionais enfadonhas. Para alguém que acreditava em fazer mais com menos, aquela situação estava bem longe da ideal. O que falar sobre os meus melhores 20%? Eu estava empregando-os adequadamente? Infelizmente, não.
Eu sou bom com ideias, soluções repentinas e também para detectar talentos e dizer aos clientes o que fazer para ganhar mais dinheiro. Eu não sou bom em trabalhar duro por longos períodos de tempo, sou um corredor veloz, de corridas de curta distância, e não de maratonas, e nem em parecer muito sério e solene, fazer política interna e toda aquela encrenca danada de administrar outras pessoas. Então, a banha era o lugar certo para mim? Na verdade, não. Eu não era tão devoto e nem tão leal. Estava achando um horror manter o perfil requerido pela BAN? Pode apostar. Meu primeiro pensamento foi que eu já tinha dinheiro suficiente e deveria levar a vida numa boa, saindo de uma vez por todas da área de consultoria em administração. Isso seria, na realidade, menos com menos, menos trabalho, menos esforço e estresse, mas também menos dinheiro e menos trabalho interessante. Eu ainda não havia chegado ao meu destino 80-20, por isso, queria provar que conseguiria chegar lá. Além do mais, eu professava a crença de que era possível fazer mais com menos. Então, como eu planejaria o meu mais com menos? O que eu queria? Menos angústia, menos conformidade, menos recalque da minha natureza, menos viagens, menos trabalho intenso, menos obrigações administrativas e menos chefes, de preferência, nenhum. Por outro lado, eu queria mais trabalho com clientes interessantes, mais independência, mais tempo com minha família e meus amigos, mais liberdade para escolher meus colegas e, além disso, vamos ser honestos, ainda mais dinheiro. Enumerar meus desejos foi como atender a eles. Ao definir o que eu não queria e o que queria mais, a Rota 80-20 tornou-se evidente rapidamente. A única maneira para conseguir mais com menos, exatamente como eu queria, era começar a minha própria empresa. Mesmo assim, aquilo não era inteiramente verdade. Refletindo mais profundamente, percebi que não queria a responsabilidade administrativa de ter a Co, tampouco acreditava que tivesse todas as habilidades necessárias para fundar uma empresa realmente notável. A Rota 80-20 ideal para mim foi ser o cofundador de uma consultoria com mais 2 outros sócios cujos melhores 20% eram exatamente complementares aos meus. Eu acredito firmemente que o destino e a rota mais ambiciosos também podem ser os mais fáceis, se, e somente se, eles coincidirem precisamente com seus pontos fortes. Trabalhando na Bain & Co., eu consegui corrigir de modo bem-sucedido meus pontos fracos, mas realmente estava apenas escondendo minhas falhas mais evidentes. Ao corrigir nossos pontos fracos, o máximo que atingimos é a mediocridade. Por outro lado, ao lapidar nossos pontos mais fortes, aqueles melhores 20%, e insistir em agir de acordo com o que é mais autêntico e verdadeiro em nosso interior, pedindo irracionalmente mais com menos, então, o céu é o limite. Passo 3. Entre em ação 80-20. O que é a ação 80-20 no que ela é diferente de como agimos normalmente no dia a dia de nossas vidas? Existem 3 diferenças libertadoras. A ação 80-20 é ditada única e exclusivamente pelo destino e pela rota que você definiu. A ação 80-20 foca naquelas pouquíssimas atividades que já provaram lhe oferecer a maior parte da sua felicidade e plenitude, mais é menos. A ação 80-20 envolve agir menos no total e obter melhores resultados no final, mais com menos. Assim que decidi meu destino 80-20, ser um consultor em gestão bem-sucedido, e a minha rota 80-20, iniciar uma nova empresa com 2 sócios, a ação 80-20 se tornou óbvia. Só havia 2 providências a tomar: encontrar os sócios e iniciar a empresa. Depois que tomei a decisão, todas as demais ações que realizava durante o dia se tornaram triviais. Encontrar os sócios e começar o negócio eram as únicas vitais. Embora não estivesse claro como eu colocaria em prática essas 2 ações, elas eram tudo em que eu pensava e com que me importava. Eis aqui o mais estranho: 2 meses depois de ter tomado minha decisão, eu ainda não havia posto em prática minha ação 80-20. Não consegui escolher que colegas abordaria com a proposta de fundarmos juntos uma consultoria concorrente. Um movimento errado poderia me fazer perder o emprego. Então, a sorte interveio. Eu telefonei para Ian Fisher, um colega e amigo, para falar sobre um projeto que estávamos tocando juntos. No final da conversa, ele deixou algo escapar.
Tem algo esquisito acontecendo com Jin e Yang, dois outros sócios juniores. Não podemos falar realmente sobre isso, mas eles viajaram de repente para Boston, a sede da Ban & Co. O que está acontecendo, Ian? Não posso lhe dizer, Richard, mas é bem estranho e parece bem ruim. Como assim? Como você não pode me falar? Nós somos colegas próximos, e além disso, eu sou seu chefe. Bill Ban me fez jurar que não contaria a ninguém. Então, resolvi jogar um verde. Eles pediram demissão? Silêncio. Depois de uma longa pausa, você disse isso, não fui eu. O telefone de Jim Lawrence tocou e tocou. O de Ian Evan estava desligado. Pulei na minha bicicleta e pedalei pela ciclovia do Thames até a casa dele, em Kell. Encontrei os dois escondidos lá e bem chocados depois de terem tido uma reunião traumática com Bill Ban. Eles iam abrir uma nova consultoria sozinhos? Sim. Eu poderia ser sócio deles? Bem, talvez. Sim. A sorte entrou em ação 80-20 por mim. Ou não? Há uma frase maravilhosa na parábola O Alquimista, de Paulo Coelho 21, eu acho que isso está certo. Quando você tem clareza a respeito do seu destino e da sua rota 80-20, então, alguns eventos fortuitos darão uma poderosa alavancada nos seus planos na direção certa. Mas a frase-chave é a seguinte: quando você sabe o seu destino. Se já não tivesse definido meu destino em minha rota 80-20, não teria pressionado Ian Fisher a respeito de suas observações misteriosas, e provavelmente, não teria adivinhado o que tinha acontecido e, finalmente, não teria, de modo aparentemente impulsivo, pulado na minha bicicleta para ir encontrá-los. Era uma longa distância e eu tinha outros planos para aquela manhã. Eu ainda não havia entrado em ação, mas tudo fica mais fácil quando você já estreitou o foco em um objetivo que combina com você. A ação nem sempre tem que ser previamente planejada. O desejo, isso sim, tem que ser previamente identificado. Estar aberto aos eventos fortuitos, interpretá-los e aproveitá-los adequadamente, é parte do princípio de vida 80-20. Em última instância, se você não agir do modo 80-20, sua vida não vai se transformar. Já ao adotar as ações 80-20, você será capaz de multiplicar sua felicidade muito além da proporção de seus esforços. Faça o máximo da diferença para você mesmo. Ninguém mais pode fazer isso. Foque no melhor de você para que menos seja mais. Encontre a rota para aprimorar sua vida, assim você alcançará mais resultados com menos preocupação e menos esforços. Então, entre em ação e fique aberto à sorte que o universo tentar lançar sobre você. Quando tiver descoberto e escolhido as partes autênticas de você mesmo e as fizer funcionar suave e facilmente, vai se tornar único e altamente valioso, e, sim, também será muito mais feliz.